números como raiz quadrada de 2, cuja representação decimal é infinita e não periódica, são chamados de números irracionais. Os matemáticos mostraram que existem infinitos números irracionais. Por exemplo, as raízes quadradas dos números primos são números irracionais. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 11 e etc., bem como os seus opostos. Então, menos raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 5 e assim por diante. Todos os números irracionais formam um conjunto que recebe o nome de ou I dobrado ou ainda Q com o tracinho em cima, Q barra. Ou ele é irracional, desse jeito, ou esse Q com o tracinho em cima, que também significa irracionais. Bom, percebemos que um número irracional, ele tem infinitas casas decimais sem repetição. E aí, como nós vamos trabalhar com números irracionais se eles têm essas infinitas casas decimais? Bom, podemos fazer a aproximação usando um número racional de acordo com a nossa necessidade. Então, vejam bem, se a raiz quadrada de 2 era aquilo tudo ali, 1,414221, eu posso aproximar. Para querer trabalhar com raiz quadrada de 2, eu posso colocar só 1,41. Eu aproximo, por quê? Porque eu não tenho condições. Primeiro, porque esse raiz quadrada de 2 não tem fim. É uma forma infinita. Então, no momento em que eu quiser trabalhar com raiz quadrada de 2, eu determino quantas casas decimais eu vou querer trabalhar e aí eu aproximo o valor da raiz quadrada de 2. Outro número irracional bastante conhecido e que nós vamos trabalhar na matemática é o π. Essa letra grega é um número irracional. Ele faz parte das fórmulas de comprimento de circunferência, área de círculo. Todas essas fórmulas fazem uso desse número π, tá? Que vale aproximadamente 3,14. Mas ele é infinito? Ele é 3,1416, parará, ele não tem fim. Então, com isso, terminamos o nosso conjunto dos irracionais. Então, verificamos que temos inicialmente um conjunto que é dos números naturais. Depois, esse conjunto dos naturais se encontra dentro do conjunto dos inteiros, porque ele é uma parte dos inteiros. Esses dois se encontram dentro de um outro conjunto mais extenso, mais amplo, que é o conjunto dos racionais. E aí verificamos que esse conjunto dos irracionais se encontra à parte. Ele não faz parte desses outros conjuntos. Aqui, o naturais está dentro do conjunto dos inteiros, que também está dentro do conjunto dos racionais. Quando chegamos aqui, que nós vamos
enfrentar os números irracionais, verificamos que eles não têm nada a ver com os outros conjuntos. Ele foi criado à parte mesmo, que ele é um conjunto à parte. Sendo que, quando unimos esse conjunto racional com o conjunto dos irracionais, damos origem ao conjunto maior chamado de reais. Então, o conjunto dos reais contém o conjunto dos racionais e dos irracionais. O conjunto dos racionais contém o conjunto dos inteiros, contém o conjunto dos números naturais. Agora, o conjunto dos irracionais só está contido no conjunto dos reais. Fechou.